Federação Internacional de Psicoanálise e a Federação de Psicanalítica da América Latina e da Federação Brasileira de Psicanálise também. Passo a palavra a Vossa Excelência, senhora Renata. Sua Excelência, ministro Mauro Campbell e Som sua pessoa... na mesa, por favor, doutora Renata. Agora sim, doutora. Estão ouvindo? Sua Excelência, ministro Mauro Campbell, e em sua pessoa, também cumprimento todas as autoridades presentes, desembargadora federal Mônica Cifuentes, e em sua pessoa também cumprimento todos os responsáveis pela organização desse importante evento, e aqui o desembargador Guilherme Calmon e doutora Natália Camba Martins, da AGU. Eu agradeço o convite do ministro Ricardo Cueva para estar aqui. Obrigada. Vamos em frente. Boa tarde a todos. Eu tomei a liberdade de fazer uma pequena modificação no nome do painel, porque eu, como perita da vara de família e como psicóloga, a gente entende que a criança tem o direito de convivência e não de visita. Então, a gente entende que pai e mãe não podem ser considerados visita para uma criança, e sim uma pessoa para conviver. E eu gostaria de colocar 2 pontos importantes para a gente começar. O primeiro é quando a gente pensa no retorno rápido da criança para o seu país de origem, para que todos esses assuntos sejam resolvidos no seu local de nascimento. E isso deve ser resolvido o mais rápido possível. A criança precisa retornar. E 2, é um programa de acompanhamento psicológico da criança com orientação à família. Apenas uma intervenção ou 2 de um psicólogo não é suficiente. E agora a gente vai tratar um pouquinho aqui dos bastidores da vida mental. Então, eu vou lavar um pouco de roupa suja aqui. E aí eu vou começar dizendo um breve poema do Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Falar em divórcio nem sempre é falar subjetivamente em separação. Muitos casais se separam, mudam de casa e até de país, e as longas brigas e disputas continuam. Seja por dificuldade em chegar a acordos, lidar com a frustração, com o término em si, ou até mesmo por vingança. Estabelecer limites e deixar o outro seguir em frente passa a ser algo extremamente difícil. Este fato pode ser observado na maioria dos casos que chegam à justiça. Isso porque o que se nota é que há uma grande dificuldade do casal conjugal se separar emocionalmente. O que eu quero dizer é que o processo judicial passa a ser, muitas vezes, uma espécie de vínculo entre eles. O vínculo esse carregado de ódio, demonstrando dificuldade em pensar, em lidar com renúncias e escolhas e, principalmente, assumir com maturidade o término de algo que outrora foi investido e que lhe trouxe os filhos. Pensando por este viés, não é a separação em si que afeta os filhos, mas a forma como os pais a conduzem. Isso quer dizer que muitas vezes a separação de um casal pode ser não só um bom caminho, mas a direção mais acertada para se viver melhor. De fato, existem outras relações que são mais satisfatórias e melhores. Todavia, quando se tem crianças envolvidas, é preciso protegê-las, conduzir com maturidade ao invés de colocá-la no meio das disputas dos pais. O desastre do fim da relação conjugal e a perda fantasmática de um dos genitores, que passa a ser considerado malvado, são arremessados contra a criança de diversas maneiras. Entretanto, nenhuma delas parece levar em consideração real a importância que têm os pais para uma criança. Sabemos que o judiciário não é o melhor lugar para se resolver conflitos emocionais. Talvez, se essas pessoas pudessem recuperar sua capacidade de pensar, não precisariam chegar a esse ponto.
Contudo, foi este o lugar que escolheram para viver e reviver a dor da separação, da quebra do contrato afetivo, da ruptura dos vínculos. Se examinarmos um pouco mais a fundo, ouviremos o eco das apelações insatisfeitas, os desencontros amorosos, os sonhos não realizados, e tudo isso demandando uma reparação e aguardando que o juiz se pronuncie em defesa e se coloque na posição de regular ou de reparar o irregulável. Como é que se regula sentimento? O juiz não tem tempo necessário para entender o conflito, ele precisa resolver. Como é que ficam essas pessoas? Provavelmente brigando, usando os filhos como arma contra o outro, e acreditem, tudo isso sendo dito e feito em nome do amor. E a criança vai crescendo. Em psicanálise, o verbo pensar nos é muito caro. Podemos dizer que o pensamento precede o pensar. Para ser bem simples, é como se a nossa mente ficasse invadida de ideias, aguardando e pressionando o nosso aparelho psíquico para serem pensadas. Ideias não são pensamentos, é algo bem mais sofisticado. Pensar é uma função de um elo emocional, ou seja, duas mentes ou personalidades em relação. Sem elo emocional, não há o pensar. E se ela não pensa, ela atua. Seria o processo judicial uma atuação? O que é uma atuação? É um meio pelo qual o sujeito, sob o domínio de seus desejos e fantasias inconscientes, vive seus desejos e fantasias no presente, com um sentimento de atualidade que é muito vivo, na medida em que ele desconhece sua origem e seu caráter repetitivo. No meu entendimento, essa seria a maior contribuição da psicanálise ao judiciário, a descoberta de que temos um inconsciente. Podemos dizer que pensar é, de fato, um problema. Entretanto, a gente só resolve o problema pensando. A psicanálise ajuda a ampliar a capacidade de pensar e ajuda o sujeito a compreender e resolver seus conflitos. A criança precisa de uma outra mente, de uma mãe que ajude a constituir seu aparelho psíquico, primeiramente. E se essa falha é grande demais, estamos diante de um desastre emocional, que será visto em pouco tempo. Eu costumo ver isso diariamente no divã. Um dos papéis dos pais é garantir ao outro o lugar de sua função, materna ou paterna, separando assim conjugalidade de parentalidade. Isso quer dizer que, quando a relação acaba, trata-se do fim de um casal conjugal. Todavia, o casal parental, esse é para sempre. A criança é o retrato vivo daquilo, do vínculo passado do casal, este que não pode ser apagado. Lidar com o fato de que a criança é uma pessoa e não lhe pertence como objeto de posse tem sido um grande desafio para muitos pais que acreditam que, após a separação, o filho passou a ser sua propriedade particular. Os pais constituem o alicerce fundamental para o desenvolvimento emocional dos seus filhos. A função dos pais é, através do amor, educar e tornar seu filho autônomo, ou seja, ajudá-lo a se tornar adulto o suficiente para cuidar de si próprio e administrar sua vida. Diante de uma situação de brigas de seus genitores, a criança, quando envolvida, ela perde uma parte de seu referencial de base. E isso significa perder uma parte de si mesma. E sua infância fica maculada. O que foi perdido nessa relação jamais se recupera. Podemos dizer que o que foi desenhado na mente de uma criança de forma negativa por um dos pais a respeito do outro não passará despercebido e trará sérias consequências para a formação da personalidade de uma criança. Eu vou passar algumas frases que eu escuto diariamente em alguns processos de perícia ou de acompanhamento psicológico no meu consultório. A primeira frase é da Bia, de 9 anos, e ela me pergunta: por que o meu pai não me procura mais?
Minha mãe disse que ele abandonou a gente. O que será que eu sou para o meu pai me abandonar? Devo ser uma pessoa ruim porque ele foi embora. A criança se sente culpada, ela não consegue entender. A Ana, de 9 anos, um dia me perguntou: Renata, será que você consegue fazer os meus pais pararem de brigar? A Paula me disse assim: minha mãe não gosta de mim. Ela não fica muito comigo. Ela tem um namorado agora, sabia? Meu pai disse que ela vai ter outra família. Esse pai estava imensamente frustrado porque essa mãe estava reconstruindo a vida dela e ele estava usando a criança como um objeto de vingança. Uma outra situação um pouco mais difícil, a criança me disse, o Pedro, eu queria morrer. Só assim, eles não teriam mais motivos para as brigas. O Pedro achava que se ele desaparecesse, as pessoas não iam mais brigar e os pais iam poder ficar tranquilos, sem as brigas. Esse caso, um outro caso que eu acho que eu pulei, peraí, deixa eu voltar. É o Fábio, de 16 anos, ele fez um acompanhamento psicológico, ele começou aos 16 e ele foi até quase 20 anos, e ele chegou dizendo que ele odiava a mãe dele. Eu odeio a minha mãe, eu achava que a conhecia, mas ela virou outra pessoa. Ela não quer mais o meu pai, coitado, ele fica chorando. Ela é muito ingrata, não vale nada. Eu vou passar agora para apresentar um breve momento de um documentário chamado A Morte Inventada. Algumas pessoas devem conhecer esse documentário. É de um cineasta chamado Alan Minas, do Rio de Janeiro. E são casos verídicos de alienação parental e crianças que passaram por essa situação. Foi engraçado porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe? Assim, eu bebezinha até, sei lá, minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai. Então, quando eu comecei a ter consciência, olhando para trás agora, eu vejo que ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe? Que eu acho que até... que eu sinto muita falta, sabe? Acho que isso foi... Olhando assim pra trás, tive uma mãe ótima num tempo, mas depois, quando eu comecei a ter consciência das coisas e correr atrás e querer me entender, o meu comportamento no mundo e quando eu entrei na terapia e tudo, eu vi que pra eu conseguir caminhar, eu tinha que dar uma cortada, sabe? E cortar minha mãe na minha vida foi muito complicado. Mas eu tentei explicar 1000 vezes para ela o que tinha acontecido, mas ela não acha que tá errada, ela não acha que fez nada errado, ela acha que fez o melhor que ela pôde. Ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. Ela acha que não teve nenhuma influência. Eu gostaria, se pudesse voltar atrás, pai, liga sempre,
fica mais presente, fala que você sacaneou a minha mãe, mas que você ama a gente, sabe? Eu acho que eu ia falar pra ele, não desiste, fica mais próximo, fica junto, sabe? Eu acho que eu ia pedir pra ele estar mais junto. Mesmo se a gente passasse o dia inteiro como a gente passava, de cara amarrada, assim, fechado, sabe? Porque a gente passava assim, como se estivesse odiando, sabe? Tudo que ele falava, a gente dava fora. Qualquer coisa que ele falava, a gente dava fora, dava fora, dava fora. Eu pedi pra ele continuar encontrando com a gente, mesmo a gente estando fora, mesmo a gente estando sendo chato, mesmo a gente xingando ele, mesmo a gente batendo o telefone na cara dele, eu ia pedir pra ele ficar continuando. A distância do filho por conta de uma atitude de uma outra pessoa, né? Eu acho que naturalmente faz você sentir muita raiva dessa outra pessoa. Né? Um bom tempo era difícil chegar perto de mim, porque eu acho que eu transpirava ódio dessa situação. Né? Depois, com o tempo, se transformou em tristeza mesmo. Saudade, né? Acho que é diferente você não ter um filho porque ele morreu ou porque ele, por escolha dele, resolveu estudar no exterior e você não pode ter contato, do que você estar privado de ver o seu filho porque alguém resolveu que você não vai vê-lo, né? Sei lá por qual motivo, seja ele qual for. Eu percebo com os dois, cada vez que a gente fala, a gente brinca, eu costumo levar, gosto até de levar muito na brincadeira, no bom humor, não na brincadeira, mas no bom humor, mas tanto para mim quanto para eles, aquela marca ruim daquele momento sempre acaba, ou descamba para tristeza, ou descamba para raiva, ou descamba para o ressentimento. Eu gozado assim, esse ressentimento nunca se espelha entre eu e eles, né? Mas fica um ressentimento de uma coisa por fora ali que permeia aquela relação, que encosta naquela relação, que não devia ter isso, né? Óbvio. Bom, eu gostaria ainda de concluir. Eu gostaria de falar um pouquinho da experiência traumática. Eu acho que esse vídeo ele mostra um pouco, né, do que significa o trauma para a criança e que isso leva para a vida toda. Então, a experiência traumática é a incapacidade do nosso aparelho psíquico em recuar segundo o princípio de constância, isso causado pelo excesso de excitação. A gente tem um aparelho psíquico que é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, então a gente precisa trabalhar num nível de constância. E a criança, ela tem um aparelho psíquico incipiente, ainda em transformação e desenvolvimento. Então, qualquer coisa que entre no aparelho psíquico da criança vai levar um tempo para se processar. Então, o trauma é um acontecimento na vida de uma pessoa que se define pela intensidade, pela incapacidade em que se encontra o sujeito de reagir de forma adequada e pelo transtorno e pelos efeitos patogênicos e duradouros que provocam uma desorganização psíquica. O acontecimento traumático provoca um afluxo de excitação suficiente para colocar em xeque os mecanismos de defesa habitualmente eficazes. O traumatismo produz, na maioria das vezes, um estado de sideração. As relações são dinâmicas e, embora tudo que aconteça na infância fique inscrito no seu psiquismo, podemos buscar novas formas de se pensar no presente e no futuro de nossas crianças, protegendo-as e devolvendo a elas, de algum modo, sua infância. Se pudermos acompanhá-la no processo de elaboração daquilo que não foi possível digerir emocionalmente devido ao trauma,
talvez estejamos pintando o futuro mais colorido e oferecendo à criança a oportunidade de ressignificar a sua história. O acompanhamento psicológico é uma nova chance de um novo começo. Em minha experiência como perita e psicanalista em processos judiciais, afirmo que todos os casos relacionados à guarda ou até mesmo à subtração de crianças deveriam ser encaminhados ao tipo de programa psicológico e a família toda deveria ser encaminhada, com atenção principal ao menor. Pois uma família que precisa chegar ao judiciário para resolver seus conflitos não possui relacionamentos saudáveis entre si, e isso prejudica em muito a formação psíquica do menor. Em se tratando de subtração, fica ainda mais urgente o pedido, justamente por se tratar de uma mudança não só do convívio afetivo, como também uma mudança geográfica e tudo mais o que isso implica. As mudanças bruscas afetam imensamente o psiquismo de uma criança, por ela estar em fase de desenvolvimento e não possuir competência emocional para lidar com tantas interferências, prejudicando a sua continuidade de ser. O pedido de retorno de uma criança deve ser entendido como uma luz vermelha acesa, indicando perigo naquela família, e deve ser tratado com a máxima atenção, da forma mais célere possível, e necessariamente com acompanhamento psicológico, por se tratar de situações traumáticas que extrapolam a capacidade mental de pensar de uma criança e também da família. O acompanhamento psicológico funciona como grande alternativa de minimização de conflito. A infância é curta e importante, e quanto mais tempo se leva para resolver a situação de residência, de país e de com quem irá ficar, joga a criança numa profunda insegurança e incerteza a respeito da vida. Se os pais não conseguem pensar, ao menos as autoridades aqui, o judiciário precisa compreender qual é o lugar da infância e quais as consequências emocionais para uma criança quando é colocada no meio das brigas em uma separação conjugal mal elaborada. Obrigada a todos. Nós aqui também